A fofura ameaça o Brasil. Nem o exército escapa. Num vídeo recente aqui no canal, eu falei sobre a fofura ambiental, que visava, através de um discurso meio atravessado, embora bonito, fofo, e tecnicamente muitas vezes correto, mas concatenado de tal forma que poderia levar a conclusões equivocadas, essa fofura ambiental estava ameaçando, de certa forma, a competitividade dos produtos agrícolas brasileiros, agropecuário. Se você não viu, peço que dê uma olhada aqui no canal. Aliás, se inscreva, curta, compartilhe, eu agradeço. Mas a pauta de exportações brasileira vai muito além do agro, vai muito além das commodities agrícolas. O Brasil tem uma pauta de exportações muito ampla, uma gama de produtos que vai de aeronaves a materiais elétricos, de automóveis a minério de ferro. O Brasil tem uma extensão territorial enorme, uma geografia privilegiada e uma gama quase que inesgotável de recursos naturais, como minérios e assim por diante. Isso é uma fonte de riqueza, é um valor enorme que gera a cobiça de várias entidades, países, organizações. Aliás, a cobiça é um sentimento bastante típico dessa nossa espécie. Por falar em espécie, este aqui é o canal Sapiens, meu nome é Hansen, nós falamos aqui sobre fatos e curiosidades dessa nossa espécie. Então, uma grande quantidade de recursos, produção industrial, produção agrícola, riquezas que geram cobiça internacional, significa que nós seremos invadidos? Ocupados militarmente? Teremos esses recursos tomados à força? Não necessariamente. Aí é que entra a fofura. Mas não é algo que eu estou criando da minha cabeça, não. Eu vou citar aqui o ativista político, jornalista e intelectual italiano Anthony Gramsci, falecido em 1937, que é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Ele deixou uma série de ensinamentos de como se ocupar espaços, mentes, de se enfraquecer instituições e dividir as populações para tornar mais fácil o seu domínio, a sua ocupação. Ele, evoluindo um pouco o decálogo de Lenin, ele formulou também suas normas, suas regras. Negócio pavoroso. Depois vocês dêem uma pesquisada que vale a pena. Eu vou me ater a um deles aqui que é básico e muito visível nos dias de hoje, feito às custas de muita fofura. Promova a criação de grupos antagônicos. Divida a sociedade entre ricos contra pobres, brancos contra negros, héteros contra gays, classe dominante, classe dominada. Dividir é um princípio básico, dividir para dominar. Então, se você tem uma sociedade dividida, fica bem mais fácil você implementar suas ideias, conceitos, ou encontrar formas de ter acesso a recursos. Alguns exemplos disso que Gramsci deixou são muito claros nos dias de hoje. Então, vamos lá. Existe uma coisa mais chata e mais fofa do que o politicamente correto, do que uma linguagem neutra. Aquilo que permeia um pouco a chamada cultura ou a geração woke. Mas isso é problema? É sim. Eu vou citar, por exemplo, o que acontece hoje na China. Vamos pensar em como a China investe para máxima eficiência educacional. Estudantes chineses, em alguns casos, por exemplo, usam tiaras com sensores que monitoram ondas cerebrais para saber o momento máximo de atenção, dispersão, quando realmente algo está sendo absorvido ou não, de forma a compilar esses dados, analisá-los para otimizar o aprendizado. Enquanto aqui do outro lado do mundo, no Brasil, boa parte desse esforço, numa fofura enorme, é dedicada para saber se os banheiros escolares deveriam ou poderiam ser unissex. Tentar implantar, por exemplo, uma linguagem neutra. Isto é fofo, isto é inclusivo, mas claramente é algo que visa minar as instituições, os valores, tornar a sociedade, consequentemente, o país mais vulnerável. Bom, a quem podemos recorrer então? País sob ameaça, cobiça internacional, me ocorre, obviamente, as Forças Armadas. Só que aí temos um probleminha. Em alguns casos, a fofura também anda atacando por lá. Eu vou começar falando do Exército Americano, quer ver? Recentemente, o Exército Americano, eles fazem programas de recrutamento, já que o serviço militar lá não é obrigatório, é voluntário. Então, anualmente, há campanhas para recrutamento, para se atrair jovens para a força. Recentemente, eles fizeram uma campanha muito bonita, uma campanha linda. Um desenho animado contando a história de uma jovem militar
que foi criada por um casal de mãe e mãe. E essa mãe e mãe a ensinaram a ser inclusiva, respeitadora, uma série de conceitos bastante fofos e interessantes, mas que não necessariamente estão alinhados com o que deve motivar um jovem a procurar a profissão das armas, a profissão da força. O resumo disso é que a campanha foi um desastre, foi difícil recrutar jovens com interesse na carreira militar a partir destes conceitos, e a campanha seguinte foi completamente diferente. Agora vamos falar então de Brasil. Bom, para falar de Exército Brasileiro, eu peço sua licença para falar um pouquinho de mim. Eu sou oriundo do Exército Brasileiro, eu cursei a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e eu tenho um grande orgulho de ter pertencido às fileiras do Exército. Aliás, quando se fala em Exército Brasileiro, me vem à mente basicamente 3 sentimentos. Respeito, um respeito muito grande. Orgulho de ter pertencido àquela instituição. Eu tenho um orgulho enorme disso. E gratidão. Gratidão pelos ensinamentos, pelos valores que eu trago comigo e sempre carregarei e que foram adquiridos no Exército. Gratidão pelas amizades forjadas nas fileiras do Exército Brasileiro. Grandes amigos, alguns dos quais convivemos até hoje. É uma coisa assim que realmente me marcou muito. Obrigado, Exército Brasileiro. Mas eu tenho que falar do que vem acontecendo recentemente, alguma coisa que até me surpreende, me desaponta de certa forma. Nós passamos recentemente por um processo eleitoral estranho, onde nós vimos censura, nós vimos prisões de parlamentares, nós vimos uma série de ações parciais dos poderes que deveriam ser imparciais. Isso gerou uma enorme indignação na população. Hoje, com informações descentralizadas, distribuídas, é muito mais difícil você esconder da população o que está acontecendo, você manipular informações, e a população estava ciente do que estava acontecendo. Num dado momento, isso gerou uma indignação tal que levou a quase uma convulsão social. Ou seja, o país estava sob ameaça de uma organização que já tinha assaltado os cofres do país, estava investindo muito pesado para voltar, e num dado momento em que o presidente da República, de certa forma, buscou apoio nas Forças Armadas, e mais do que isso, a população, num momento único, foi às ruas, foi à frente dos quartéis, foi um momento histórico que provavelmente nunca se repetirá, de tamanho amor, orgulho e esperança do povo brasileiro, e que suas forças armadas não permitiriam esse tipo de absurdos. Eu era uma das pessoas que defendia claramente o seguinte: o Exército não nos abandona. O Exército jamais vira as costas para o seu povo. Estava muito claro isso para mim, estava arraigado no meu ser. E eu defendi isso perante todos. Porém, num momento assim surpreendente, houve um enorme silêncio, uma falta de ação, uma quase que paralisação, virou-se as costas. Mais do que isso, houve até uma certa, talvez, traição em entregar muitos desses cidadãos, desses patriotas, para essas forças do mal que estavam tentando ocupar o país. A história há de fazer justiça. Porém, isso não reduz o meu respeito, a minha admiração à instituição. Eu quero crer que foi um fato isolado de alguns poucos líderes, movidos ou motivados, quero crer eu que, espero que seja só covardia ou talvez incompetência, tomara que seja só isso. Talvez seja algo um pouco mais sério, mas a história há de fazer justiça. Mas há também fortes indícios de que a fofura anda atacando as fileiras do Exército Brasileiro. Recentemente circulou a notícia de que um certo general proibiu entre suas tropas que fosse mandado aplicar flexões por recrutas, alunos, soldados, seja lá quem for. Ora, a caserna é um lugar muito duro. É o único servidor público que eu conheço que jura cumprir suas obrigações com o sacrifício da própria vida. É um lugar diferente. E forjar um combatente disposto a pegar em armas não é para qualquer fofo. No meu tempo de exército, nós aprendimos poemas e canções nada fofos, que diziam coisas como, por exemplo, ao inimigo as carnes estraçalha, ou ainda como diz a canção,
da artilharia, as fileiras inimigas levam à morte e à confusão. Ora, eu acho que a base da profissão de armas é isso, é levar o medo, o terror. Quando se fala da defesa do nosso território, das nossas instituições, do nosso país, vamos pensar aqui em Amazônia, por exemplo. Um dos orgulhos do nosso exército, com todo motivo, são os nossos guerreiros de selva. Eu gostaria muito de que quando uma força inimiga ou quando qualquer instituição que cobice algo da Amazônia pensar em um soldado de infantaria de selva do exército brasileiro, viesse à mente dele temor e respeito, e não fofura. Bom, obrigado por me acompanhar até aqui. Esse foi um convite à reflexão. Obrigado a você.